Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu sou Rafael Abrantes, sou professor de gastronomia, trabalho principalmente com consultoria, desenvolvendo novos empreendimentos, novas casas, escrevendo cardápio. Também atuo muito na linha de treinamento para estabelecimentos de A e B, alimentos e bebidas, né? Hoje a gente vai começar uma palestra muito interessante, que é as novas tendências que tem no mercado para A e B, para os próximos anos que vão vir, além de ter as tendências que já passaram, o que já passou no ciclo gastronômico no Brasil, né? Isso começou justamente que nós vemos produtos e receitas que têm tendência a entrar em ciclos. Eles começam de maneira bem avassaladora, conseguem entrar em boa parte do nosso caráter de cardápio, e por vezes eles vão sumindo. E são coisas que a gente nem sempre tem tanto contato, né? Essa é a diferença entre moda e tendência. A moda, justamente, ela começa repentinamente com o surgimento de um produto que foi adaptado para o ciclo brasileiro, principalmente aqui no Sudeste, onde as novidades vêm mais fortes, né? E elas têm um tempo de duração, como alguns negócios também têm. As tendências são coisas mais duradouras, né? Eles permanecem por bastante tempo, é, e até entram no cardápio de maneira perpétua. Nós, como consultores e chefes de cozinha e professores, nós sempre buscamos um novo produto que vai entrar no cardápio perpétuo, que seja uma tendência que enganje bastante gente, que seja muito interessante, que as pessoas tenham um ótimo consumo dele, né? E é claro que o público goste do que está consumindo. Isso tanto num produto num restaurante, quanto em qualquer segmento que tenha alimentos e bebidas, tá? Vamos começar com algumas coisas aqui que tiveram muita força quando começaram e hoje em dia passaram por esse ciclo também de maturação e tende a ter um declínio na sua forma de apreciação, né? Um belo exemplo disso, para quem não lembra, né, são o primórdio do temaki e do sushi, quando veio para o Brasil isso muito forte, a tendência de começar novos bares e restaurantes que começaram com serviço de comida japonesa, né? Inclusive o temaki. Nós temos grandes casas, né, que assumiram totalmente esse tipo de produto, e aquilo ali foi tendência gigantesca, né? Junto isso, no ano 2000, nós temos, por exemplo, açaí. Quando aqui no Sudeste, que é o produto do Norte, né, nós começamos a ter o açaí como um alimento que você encontrava ele na forma doce, né, misturado a xaropes, frutas, granola e outros condimentos. Foi mais ou menos nessa época. Algo também que a gente tem que lembrar, né, que foi avassalador, que foi o estilo de iogurte, né, aquele iogurte frozen. Tem em diversas marcas que nós tínhamos, né, no formato parecido com sorvete, que era Yogurfruit, Yogoberry. Às vezes no mesmo shopping center a gente tinha três marcas dessa, né? O que era incrível, porque teve uma aceitabilidade e como passou por um ciclo de maturação também do produto, notem que isso demorou 1 ano a 2 anos para se encerrar. Hoje tem poucas lojas que trabalham nesse mesmo segmento. O produto ele não teve esse vínculo, né? No começo foi muito apreciado, muitas pessoas aproveitaram esse boom desse tipo de produto no mercado, mas ele foi passando por um declínio, né? Como tudo pode acontecer. Outra coisa, quem não se lembra, por exemplo, que famosos cupcakes também foi algo que foi bem rápido, né? Teve uma onda que veio junto até com os food trucks. Você via em muitas feiras ao ar livre, feiras populares, que você tinha muito cupcake. E os anunciantes, utilizando os mais diversos formatos, sabores, cores, confeitos, e também foi avassalador, né? Foi bem hypado aí durante 1 ou 2 anos, e hoje, como deu uma evoluída esse campo também da confeitaria de eventos, você pouco vê esse tipo de produto, né? O que a gente pode destacar, inclusive, junto com os cupcakes, foi churros gourmet, que foi algo também que deu uma certa sumida, apesar de o jeito clássico de barraquinhas, o food truck ainda esteja em alta em alguns locais da cidade, inclusive nos eventos que nós temos, mas aquele gourmet que vinha numa caixinha, com confeito, um preço também diferenciado, deu uma diminuída no seu ciclo. Bom,
disso de modismo, o que que a gente pode falar muito que escreveu tendência de verdade? Até agora nós falamos de coisas que tiveram uma derrocada muito grande, mas agora a gente vai destacar o que realmente ficou e ditou talvez uma tendência gastronômica que vai perdurar por talvez muito tempo, né? É, a primeira pessoa assim, que vem na minha cabeça, com certeza vai ser a Kátia Barbosa, né, que é uma chefe muito importante aqui do Rio de Janeiro. Ela, inclusive, ela é dona de um restaurante chamado Aconchego Carioca, que fica na Praça da Bandeira. E ela inventou o prato que é o bolinho de feijoada, que foi muito famoso. Inclusive, ele se expandiu por diversos restaurantes do segmento. Era muito comum você, depois de algum certo tempo que foi feita o bolinho de feijoada, você ver outros bares, restaurantes e lojas do segmento tendo o mesmo produto. Porque realmente ditou uma nova linha sobre, sobre o que é interessante colocar como entradas, petiscos e bolinhos, né? Cara, foi muito famoso esse bolinho de feijoada. Eu trabalhei em outros dois locais na época que também trabalhavam com o mesmo produto. E você vê adaptações dele. Estive com outros chefes, por exemplo, que produziam a mesma versão, só que com abóbora no lugar da feijoada, recheado de carne seca, também ficou uma delícia. Ou com barriga de porco num pão bao, que é um pão chinês, né? Então você vê que é bem parecido. Ditou toda uma linha de tendência para onde a gastronomia deve levar, que é justamente representando um prato que é carioca, que é a feijoada, que é muito importante para a nossa cultura local, e isso foi adaptado para um formato de snack, um formato de petisco, um formato de finger food, né? Isso é muito bacana. Outra coisa também que emplacou durante certo tempo foi os donuts, né? Donuts e muffins, que é recheados ou não, mas com bastante confeito. Isso é uma coisa que não é da nossa cultura brasileira, né? Isso é a gente vai dizer, da cultura americana. A gente vê muito isso na cultura americana enraizado, tanto em filmes, séries, representação de marcas. E os donuts vieram para cá também para evento. Eu sempre gosto de destacar essa parte do evento, porque você tem um contato direto com o público quando você está em eventos de rua. E aqui o Rio de Janeiro é um polo disso, né? Somos uma cidade totalmente turística, e em uma área para trabalhar com evento, esse tipo de produto é tão requisitado. E tem uma ótima saída, né? Outra coisa que a gente deveria destacar, que também é uma tendência, né? Ele não foi uma moda, mas sim uma coisa que perdurou na gastronomia, é o petit gâteau, né? Que é um bolinho, que é um tamanho pequeno, um bolinho de chocolate, que ele é considerado mal assado, né? Por ser o meio dele ser um recheio da própria massa, que ela escorre quando nós cortamos. E é maravilhoso, né? É um tipo de sobremesa que é comida quente, geralmente acompanhado de um sorvete gelado, né? O petit gâteau, na verdade, ele foi feito por um chefe que assumiu essa autoria, né? Que é o Michel Bras, é um chefe francês. Ele fazia essa receita de forma que ele congelava uma medalha de chocolate meio amargo ao centro do bolinho. Mas essa receita foi adaptada para o paladar brasileiro, né? Para vocês terem uma noção, o petit gâteau ele foi inventado em 1881. E até hoje você encontra ele em restaurante, dentro do cardápio das sobremesas, né? Bem legal que se formou um padrão para quem trabalha, principalmente com consultoria, que é o padrão de todo o cardápio ter pelo menos uma sobremesa de chocolate, né? Isso tem uma aceitabilidade muito grande no público brasileiro. Então, dá para se explorar bastante sobre chocolate, pelo menos uma receita, né? Algo que foi uma coisa que nós considerávamos antiga, mas a gente está voltando para a moda, e ainda bem que está voltando para a moda, e eu vou falar duas vezes sobre isso aqui na nossa palestra no tema, é sobre o comfort food, né? Que é aquela comida, basicamente, comida caseira, comida de vó, comida de família, né? De domingo, você está reunido mesmo com a família, e isso está voltando muito à moda, né? Principalmente com os doces. Eu acabei de falar bastante agora sobre o petit gâteau, mas o que estava até na moda de venda de cursos, etc.,
era o pudim de leite, que é algo que a gente sempre tinha na nossa casa, né? Geralmente receita de família, receita de vó. Os doces portugueses também, quindim, por exemplo, voltou muito à moda agora em mesa de restaurante, né? Outra coisa também, agora a gente vai falar um pouco mais de modismo, né? Que é uma tendência que é rápida e ela tende a se findar. Não que ainda não esteja vigorando, porém ela dá uma modificada no seu ciclo, né? É um ciclo às vezes mais curto. Talvez para investimento seja mais rápido. Você consegue escalar muito bem no começo do hype, e esse produto tende a ter uma maturidade dele e declinar, né? Um belo exemplo disso é as palhetas mexicanas. Você vê que teve um crescimento muito rápido, né? No consumo dele. Você vê isso principalmente em locais especializados, dentro de outros estabelecimentos, como padaria, confeitarias ou lojas de A e B, e as palhetas deram uma caída. O público se adaptou a outros padrões de sorvete, né? Mas durante o verão, geralmente, ela tem essa volta. Ela tem um ciclo muito sazonal. É muito ligado ao calor, ao verão carioca, né? Outra coisa também é brigadeiro gourmet. Foi uma coisa que é entre a tendência e o modismo. Justamente porque ele era uma tendência, né? Você está recriando os pratos clássicos com uma inovação. E no caso do brigadeiro, ele hoje em dia, a onda do brigadeiro gourmet é justamente você inovar em recheio, tipo de chocolate diferente, colocar novos sabores, novos ingredientes. Ah, Nós temos assim um acervo aqui no Brasil de muito ingrediente versátil, e nisso foi se inovando um prato que também é de origem carioca, né? Que é o brigadeiro. Hoje em dia você tem uma facilidade de encontrar ele, esse segmento. Tem muito venda ambulante de brigadeiro gourmet, e você encontra ele muito em feira, né? Em feira livre, feira ao ar livre, encontros de food trucks também, é uma coisa muito, muito em alta, tá? É, vou destacar aqui uma frase, inclusive, falando desse tema, de uma da Carla Rosas, né? Ela é a diretora de marketing de uma escola de gastronomia chamada Le Cordon Bleu, que ela dizia justamente isso, que a procura cada vez maior dentro da gastronomia é pela qualidade versus a quantidade. Isso por vista por parte do consumidor, né? Então, nós, como gastrônomos, que trabalhamos na área, ou somos entusiastas até de trabalhar nesse segmento, a gente sempre, o diferencial de algo que vai passar da moda para a tendência é a qualidade e a inovação no campo, né? Então, é muito gratificante quando você realmente consegue descobrir um sabor novo ou talvez recriar algo que seja clássico. Isso tem uma mudança bem legal dentro da chip, né? Dentro da gastronomia. Bom, outra pessoa também que vai falar bastante sobre isso é a Adriana Aureli Emo, né? Vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising. Franchising é justamente que cresce bastante. No Brasil, nós temos linhas de produtos que são facilmente plantados dentro da sistema de franquias, né? Então, ela fala muito sobre a exclusividade. Chama a atenção quando você tem uma única loja que vende aquele produto. Todo mundo acaba falando, as marcas acabam se interessando, abrem seus negócios e fica muito mais fácil de achá-lo. O problema é quando você diversifica outras lojas vendendo o mesmo produto. Isso tende a segmentar demais o público, né? Isso fica de forma que vai diluir a procura e, às vezes, a descaracterização daquele mesmo produto. Para o lado do negócio, né, tirando um pouco o consumidor de lado, quando essas tendências elas tendem a dar esse boom maior, né, elas tendem a emplacar e criam, entram dentro do gosto popular, né? Elas tendem a modificar a receita original. Isso faz com que o mercado tenha uma acessibilidade diferenciada.
você já não sabe mais qual é a identidade original dentro desse segmento. Isso pode ser um pouco complicado para os negócios que estão iniciando com franquias, né? Você ter que comprar uma franquia, fazer investimentos de negócio num produto único, e daqui a pouco você sempre vai ter pessoas que vão ter o mesmo produto que você. Na parte de negócios, isso é um pouco complicado, né? Mas sempre tentam inovar, e dentro da inovação a gente tem que ver o que é mais perene, o que vai continuar, o que vai dar bons frutos. Outra coisa bem interessante para negócio do mesmo segmento é quando nós temos o chamado vaca leiteira, né? Que é um termo de marketing, que é um produto que sempre vai te dando o mesmo lucro, sempre vai ter na mesma pegada de vendas, né? E nisso a gente sempre está buscando no mercado algo que seja tendência e não simplesmente um ciclo que vai se passar, né? Aqui o que a gente pode destacar também é o conceito de food truck, né? Foi algo que começou nos Estados Unidos, um movimento de comida de rua. No Brasil nós temos bastante comida de rua, né? Inclusive no Rio de Janeiro. Porém, o food truck aqui ele veio mais na forma de evento. Nós temos vagas assim na cidade, né? Que nós temos que a gente pode estacionar o food truck e fazer o trabalho. Porém, ele foi muito emplacado com esse estilo de evento, onde tinham mais de 10 food trucks por vez que faziam esses encontros e promoviam um evento. Por vezes, sempre gastronômicos, mas também tendo bandas, atrações, datas comemorativas, esses pontos turísticos do Rio de Janeiro. Esse, infelizmente, né, nós tivemos a pandemia, né? Isso começou ali no início de 2020, e nisso esse evento ficou muito apagado, né? E todo mundo ficou, infelizmente, em casa, não podendo ir às feiras e esse tipo de encontro. Isso deu muita mudada no panorama do mercado do food truck, né? E nisso ficou muito difícil de ter esse contato nesse segmento. Quem fez muito investimento para esse negócio, por meados de 2017, acabou tendo bastante prejuízo. Infelizmente, naquela época ficou muito difícil de trabalhar nesse segmento. Só que como ele conseguiu se tornar, de certa forma, uma tendência, né? A gente tem tido notícia que está voltando esses eventos para a cidade, né? Um dos mais famosos aqui é os eventos que ocorrem na Quinta da Boa Vista, e tem bastante encontros de food truck, né? Com venda das grandes cervejarias e a venda de comida ao ar livre também. Então, essa é uma tendência antiga, né? Por assim dizer, né? Que é o ciclo gastronômico, ele é bem curto. Então, a gente já pode chamar que isso foi uma coisa já antiga, que foi antes da pandemia. Desde o seu começo, veio agora 4 anos depois, está voltando esse tipo de negócio. E está voltando com uma certa força, né? A gente fazer trabalho em cima disso. Então, é bem interessante para quem vai investir no segmento e pretende não abrir lojas que vão ter esse tipo de produto, mas querem trabalhar justamente em eventos, que é uma área bem lucrativa mesmo, tá? Vou tirar aqui o tópico. É, Outra coisa que a gente também é dúbia, né? É uma coisa também que passou por ciclo, está voltando agora novamente. Já foi moda e agora tende a ser uma tendência, pipoca gourmet, né? É um produto bem básico, assim, se a gente for pensar na forma de construção do negócio. Ele é muito fácil de você encontrar matéria-prima, você tem uma gama de fornecimento de fácil adesão, né? E a pipoca gourmet é basicamente a montagem da variedade de sabores que você pode empregar a ela, né? É um produto muito versátil. Você consegue trabalhar de diversas formas em vários segmentos. Você consegue botar ela tanto em evento como venda por aplicativo, venda própria de aplicativo próprio dentro da loja. Você pode ter pontos também em shopping, teatros e outros tipos de estabelecimento. Inclusive, tem marcas, né, que já trabalham com o segmento da pipoca gourmet envasadas, né, com diferentes tipos de embalagem. E é uma coisa que, antes da pandemia, estava uma moda muito crescente.
deu uma estabilizada durante a pandemia, mas ainda perdura. E é um mercado em crescimento, esse coisa de snacks prontos, né? De pequenos lanches já prontos, tá? Outra coisa também, que provavelmente vai ser ah, uma renovação, né, do que vai vir, uma nova tendência, e é algo que está crescendo no Rio de Janeiro, por exemplo, é a cozinha de fusão, né? Quando você tem um estilo de culinária que é de outro país, né, e você está adaptando para o paladar brasileiro, né? É o que a gente chama de comida étnica. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos grandes restaurantes italianos, né? Vale destacar, por exemplo, o Casa do Sardo, que fica em São Cristóvão, que é literalmente a fusão de uma cozinha italiana clássica, bem aquilo de vó italiana, família italiana, e foi adaptado ao paladar carioca muito bem, né? Outras comidas étnicas que nós temos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, vale destacar, comida mediterrânea, comida grega também faz muito, muito sucesso. E algo também que a gente pode chamar de ciclo, né? Porque teve uma certa caída, porém, alguns locais permanecem fortes nesse tipo de culinária, é o American BBQ, né? Que é o estilo de carne defumada americano. É o estilo de churrasco deles, né? Que é justamente com um processo de longa defumação, utilizando de equipamentos especializados, churrasqueiros defumadores, né? Eu, inclusive, trabalhei por bastante tempo com o meu food truck, nesse segmento. Eu tenho uma certa experiência nisso. E hoje você vai ter algumas feiras na cidade que desenvolvem bastante esse trabalho. E em conta da fusão, né, que é uma comida étnica, na verdade, que é uma comida americana, nós temos carnes brasileiras, né? Você está vendo muitos cortes é, clássicos brasileiros, como cupim e picanha, sendo utilizados nesse tipo de alimentação também. O interessante é que a criatividade do brasileiro é uma criatividade tão expressiva que sabe modificar algo para bem, né? Desenvolver uma diferença com o seu tempero, com a sua personalidade, com a cultura brasileira em relação a receitas clássicas de outros países. Isso que é a potência da inteligência culinária brasileira. Nós temos tanto ingrediente nosso que a gente consegue desenvolver bastante coisa nova, bastante coisa interessante nesse sentido, entendeu? Essa que é a força da nossa culinária, da nossa cultura, do nosso desempenho de tempero, né? Além do American Barbecue, nós temos outra comida também de fusão que está vindo também com bastante força. Tem algumas lojas aqui no Rio de Janeiro, inclusive, que trabalham com isso. É o poke havaiano, né? Que é uma adaptação de um prato tipicamente havaiano. Você vai ver que, apesar de ser, né, de origem asiática, conta bastante com o tempero brasileiro, né? No caso ali, o poke havaiano é aquela tigela, né, que conta com, por vezes, com peixe cru, base de peixe cru, como o sushi. É bastante comum essa fusão deles também com as culinárias japonesas. E isso está se adaptando a sabores brasileiros, né? Algumas lojas se utilizam de frutas como manga, como pitaia, que está sendo agora, mesmo sendo asiática, uma fruta bastante em alta no Brasil, e está se fazendo essa fusão com a culinária brasileira, entendeu? Agora, o que nós podemos falar que é tendência, e nós vimos isso muito durante a pandemia, né? Foi justamente o delivery. Isso é uma coisa que não tem mais como voltar atrás. Hoje em dia nós estamos muito entranhados com esse tipo de serviço, né? Para quem é da área de serviço do delivery, isso não vai perder força, muito pelo contrário, vai sempre aumentar a procura por delivery, e é o que já está bem em alta, né? Quem trabalha nesse segmento vai notar que teve uma ótima melhora no setor. É muito fácil hoje em dia você ter cozinhas especializadas até para locação, as famosas dark kitchens, né? Que eu gosto muito de falar sobre elas, porque para investimento é algo maravilhoso.
É muito rentável você ter hoje uma dark kitchen e não ter mais a loja física, né? Por conta da facilidade de manejo do produto. Você consegue atender com excelência o público só para delivery, o que antes era mais presencial. E na pandemia, por conta de como foi, né, o período, você viu que justamente esse serviço aumentou bastante, né? Antigamente estava muito restrito à culinária típica da época, né? Que era basicamente hambúrguer artesanal, pizza e sushi. Era o que dominava o delivery. Hoje em dia você tem uma gama de centenas de outros produtos, né? De produtos mais saudáveis, de ramos veganos, vegetarianos. Isso está melhorando bastante no setor de delivery. Isso é muito bom mesmo, tá? Outra coisa também que está entrando muito no próximo ciclo é a procura de massas artesanais, né? Tanto para macarrão, lasanha, como também para pães de fermentação longa, né? Muitas pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, principalmente com o consumo de derivados de trigo, gostam muito da opção do chamado sourdough, que são pães de fermentação prolongada, né? Desenvolvidos por fermentos naturais. Muitas vezes são retirados do próprio farinha que vem do abastecimento, o próprio fermento, né? São grupos de bactérias e fungos, né? Leveduras, que fazem a fermentação natural do pão. O que eu mais tenho visto, né, como consultor, são pequenas lojas que trabalham basicamente com sourdough, né? Isso são bem bairristas e desenvolvem muito delivery. Aliás, para todo o setor de delivery em geral, a padaria tem se colocado muito bem, inclusive para esse tipo de massa, né? Massa especializada, ela tem um preço um pouco mais elevado, em compensação, o benefício alimentar que tem um pão de fermentação natural, né? Isso está crescendo bastante, é um ótimo investimento, né? Os bairros aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, sempre tem essa opção dentro do programa do delivery. E isso vai ser uma tendência a crescer, inclusive com o home office, né? Quem tem a facilidade de ter um bom delivery e trabalhar em casa, vai trabalhar bastante com toda a linha de alimentação, né? Tanto do café, almoço e janta dentro do delivery. Isso para investimento é muito interessante. Agora, vamos falar uma coisa muito atual, né? Quem está sentindo que já trabalha na área, quem é cozinheiro, quem é chefe de cozinha, já nota essa evolução que vai chegando esses novos ciclos, né? O que a gente fala popularmente, o que está na moda, o que está nas trends, né? E hoje o que se fala bastante é churrasco, tá? O churrasco carioca, né? O jeito carioca de fazer carne assada na brasa. Isso tem aumentado muito. Inclusive, os grandes eventos na cidade, o que mais temos notícia, né? É a procura pelo segmento de churrasco. Aqui nós temos duas equipes bem grandes, né? De evento. Uma é a Blend Barbecue, né, que roda toda a cidade, que também é um evento particularmente de churrasco, com mais de 10 expositores dentro desse segmento, e o outro tem na Cidade das Artes, aproximadamente de uma a duas vezes por ano, né, nós vamos ter o Barbecue Beer Festival, que é incrível também, bastante expositor. Percebe que esse tema está aumentando bastante, né? O tema procura por churrasco, por novas tendências dentro do churrasco. Agora vamos falar sobre sobremesa, né? Sobremesa, ela também passa por um ciclo, como eu falei lá em cima, né? Bem antes, assim, no começo da nossa live, uma que emplacou bastante foi o petit gâteau. Tem uma ótima aceitabilidade. E ele é basicamente, o ingrediente-chave dele é um bom chocolate, né? Em compensação, hoje, o que está hypado, né? O que está no hype do momento é o banoffee, que é uma sobremesa de uma grande casa, né? Ela começou aqui a tendência que foi pelo Outback. Você nota que ela viralizou bastante
Você consegue achar o banoffee agora vendendo, inclusive no delivery. Existe muita gente que está usando com esse tipo de coisa. E a gente pode até destacar o banoffee como uma coisa que é múltipla, né? Você vai ver, por exemplo, nós já falamos sobre churros de banoffee, muffins de banoffee, você vai ver donuts de banoffee, muita gente utilizando dessa mesma integração, né? Banana, doce de leite e chantilly, e sorvete de creme também, para a construção de novas receitas. Isso é muito bacana do ponto de vista de inovação. Você pegar algo que já existe no mercado e adaptar em várias receitas, né? Então, nós temos essa integração, essa inteligência de produzir novas e novas receitas. Você vê, por exemplo, hoje, como a gente está falando também de churros, né? Você vê o aparecimento dos churros gourmet e tortas de churros, saquinho de churros, mini churros congelados. Você vê que tem uma multiplicação de meios de você trabalhar com a mesma receita, né? Além disso, né? O que nós também vamos ver bastante, né? Por conta da mudança nos negócios, é os chamados coworkings, né? Você no mesmo espaço de negócio, você conseguir colocar segmentos diferentes de negócios para trabalharem juntos, né? Eu sempre separo um lugar que eu tenho um carinho bem grande, né? Infelizmente ele se mudou, ele ficava no prédio no centro da cidade, né? Que é o Menezes Court, popularmente dito que é o edifício garagem, ficava ali bem perto da Carioca, né? Caminho da Praça 15. Existia no segundo andar do Menezes Court um coworking chamado Curto Café, né? De um grande amigo meu, Pedro Foster, um cara inteligentíssimo, justamente na área de café. Ele trabalhava muito com esse lance de café orgânico, café especial, café torrado por ele mesmo. E ele fez essa grande loja, essa big loja, dentro de um andar do Menezes Couto. E essa loja era justamente de coworking de vários segmentos. Tinha anunciante de cerveja, tinha o próprio café dele, do Curto Café, porém ele tinha outros também que eram parceiros. Ele tinha pessoas que trabalhavam com segmentos de sanduíches, de defumados, pizza artesanal vendida barata no mesmo local, e eles conviviam em sintonia no mesmo andar. Eles tinham essa força de trabalho para conseguir unir forças para desenvolver o produto, né? Quando você tem produtos de outros anunciantes, você consegue aumentar a sua carteira de entrega ao cliente, dar essa diversificada e você consegue atingir mais o público, né? Você tem essa alavancagem em outros meios, multiplicando pelas redes sociais, onde você tem mais pontos de venda. Isso ajuda bastante. Outra coisa também que a gente vai falar sobre, a gente pode falar, né, sobre coworking, é dentro de segmentos que não são da gastronomia. Você vê, por exemplo, dentro de outros segmentos, como escritórios de contabilidade, você consegue ter uma banca de coworking de cafeteria, né? Você consegue ter uma cafeteria dentro daquele local e mesmo assim, sendo dentro de um escritório, você consegue atingir grandes centros comerciais, como prédios comerciais, como escritórios de advocacia, de contabilidade, e trabalhando em conjunto, né, no mesmo local, de maneira assim bem produtiva. Para fins de investimento, é algo muito interessante que a gente pode trabalhar, tá? Outros tipos de coworking também, como tinha falado antes, né? Vou reforçar bastante, são das dark kitchens, né? Que são cozinhas especializadas para entregar o máximo de facilidade para quem quer montar um delivery e não tem um espaço para isso, né? Se opta por construir dark kitchens em espaços que são múltiplos, né? Às vezes dentro de galpões, você monta uma série de dark kitchens e você tem todos os segmentos para delivery ali no mesmo local. E a proposta é justamente você não ter concorrência. Se você tem 10 dark kitchens em linha, você não cria concorrência, cada uma está produzindo o seu próprio delivery em um certo segmento. Eu tive a experiência de estar na região dos lagos, né? Na cidade de Rio das Ostras,
E lá tem um conjunto de containers fazendo um shopping gastronômico, uma praça de alimentação, e tem bastante dessa pegada, que é não ter competição. Todos estão ali com o seu produto único. Ninguém está fazendo dois segmentos no mesmo local, entendeu? Isso é incrível. Isso também está tendo uma cultura em cima nessa multiplicação de espaços de trabalho como em formato de praça de alimentação, né? Aqui no Rio de Janeiro temos alguns também que é chamado food parks, que funcionam da mesma forma, né? Que são estacionamentos, às vezes dentro de um supermercado ou um shopping, que não é um evento, é um local fixo e que nós temos rotatividade dos food trucks, né? A gente consegue observar isso também perto do Museu do Amanhã, que temos vagas rotativas de food trucks. Cara, isso é muito bacana. Até porque a divulgação se torna muito mais fácil, inclusive pela essa multiplicidade. Então, o local fica muito reconhecido. Para trabalho, isso é incrível. Isso dá um resultado muito legal. Para fazer a divulgação, também é de uma forma mais fácil. O orgânico é, é mais múltiplo, né? E essa Dark Kitchen, por exemplo, eu já tinha destacado o segmento de panificação, né? É muito melhor você trabalhar dessa forma para delivery, que você já tem uma conta certa de como você vai trabalhar no final. Você consegue estimar o seu retorno de investimento de uma forma mais assertiva. Você ter uma vitrine eletrônica, né, que são os aplicativos de entrega, ah, fora outras plataformas também de compra desse tipo de produto, você consegue estimar, ah, por meio de dados, né, o quanto você realmente precisa para trabalhar em determinado período. Você consegue precisar quando vai ter uma alta daquele produto, quanto que está dando de retorno, qual é a nova tendência. Cara, isso é incrível. Isso é uma nova tendência de mercado, né? Inclusive na em alimentos e bebidas. Outra coisa também que, além do curto café, né, que eu gosto bastante, você vê os restaurantes pequenos restaurantes de cena na cidade, que contam muito com essa coisa do orgânico. Essa, essa procura pelo orgânico, né, se deu nessa onda aí dos anos 2010 para cá, e isso aí só tende a crescer, que é justamente a procura por alimentos saudáveis, por alimentação saudável e por pequenos produtores. Hoje, no Ceasa do Brasil, do Rio de Janeiro, né, você tem uma região dentro de um galpão próprio para isso, né, que é chamado de Pedra, que fica no final do Ceasa, né, para quem vem da Avenida Brasil. E lá você tem bastante produtor, de microprodutor de alimento, né? Então, ali, para os restaurantes, é como se fosse um oásis no Rio de Janeiro, você conseguir ter esse contato com pequenos produtores e que, por muitas vezes, são de produto orgânico, né? Outro lugar que a gente destaca bastante aqui no Rio de Janeiro, que é uma facilidade, é o mercado municipal, que é o CADEG, né? Ah, dentro do CADEG você tem também, você encontra bastante coisa do orgânico. Isso vai ser uma tendência que só vai crescer dentro do Brasil, não só do Rio de Janeiro. Isso já é uma cultura mais europeia, você conseguir ter alimento orgânico, que vai beneficiar a saúde, mas dentro do Rio de Janeiro e do Brasil vai crescer bastante ainda. A gente tem muito caminho para percorrer, né? Outra coisa que também a gente pode falar bastante é sobre o Grab to Go, né? Que é justamente lojas ou food trucks ou mini lojas que são justamente de comidas pré-prontas. Isso também vai ser uma tendência muito forte para o futuro, que é justamente saladas, wraps, sanduíches naturais, sucos já prontos, justamente para a pessoa buscar e levar para o seu trabalho. Isso funciona bastante próximo de grandes centros comerciais, onde tem muitos escritórios, tanto para o delivery ou quando você tem no caminho até chegar ao escritório. O na cidade agora, com toda essa renovação que nós estamos vendo, né, e essa mudança do centro da cidade, se tem, assim, se anima bastante com o mercado de você montar um negócio desse estilo para a volta do centro da cidade, daquela região como um polo
de economia do país. E você estar perto do público que é consumidor desse tipo de produto é maravilhoso. Então, essa loja, eu já tive contato com uma muito boa, infelizmente não me lembro do nome agora, mas que ficava dentro do Cobal do Maitá. E era uma loja que tinha tudo para você passar e pegar o seu café da manhã, tudo já pronto, nada era industrializado, tudo também com produtos orgânicos. E isso também é, quando você procura, né, das pessoas de uma alimentação um pouco mais saudável, também tende a ser uma nova tendência do mercado, né? Tudo em função de você pegar, pagar e ir embora o mais rápido possível. Muitas das pessoas que trabalham, né, fora do regime home office tendem a buscar almoços mais rápidos. Então, essas lojas são muito, muito boas para quem quer justamente pegar o mais fresco possível, da forma mais saudável possível e ser o mais rápido possível também, tá? Então, dentro disso aí, além de saladas, vai ter também os wraps, né, que são, são sanduíches de pão folha. Nós conseguimos ter sanduíches naturais também. Bastante coisa de café. Essa procura do café orgânico também vai aumentar bastante no mercado brasileiro, como já está aumentando no mundo. O Brasil é muito forte nesse tipo de produto. Nós temos agora novos players, né, dentro desse segmento, que vai trazer um café de excelência. Já está se vendo mais no mercado o café em grão, que também que vai trazer esse frescor, essa coisa do orgânico, e isso vai ser muito bom, até para o conhecimento do carioca, e como do brasileiro também, com produtos orgânicos. É sempre melhor que tenham esse tipo de coisa, né, que a gente consiga ver essa mudança para o orgânico, né? Outra coisa também que a gente vai destacar são restaurantes das fábricas, né? Isso também é uma tendência que está chegando ao mercado, que são fábricas, por exemplo, de cerveja, né? São micro e médias cervejarias tendo o seu próprio restaurante ou abrindo a sua cervejaria para que as pessoas tenham contato com esse lado fabril da uma cerveja artesanal e tenham um restaurante dentro das fábricas. Eu consigo destacar, por exemplo, temos na Lapa, né, o Bruteco, que está sendo bem grande nesse sentido. Ele é até inovador aqui no Rio de Janeiro. Antes tinha uma cervejaria também na Lapa, que se chamava Marmota, que fazia esse mesmo serviço, né? Que era justamente o de você estar dentro da fábrica da cerveja. Você ter um bar, um restaurante que vende naquele mesmo local onde é fabricado. Cara, isso é muito interessante. E como aqui no Rio de Janeiro nós temos ali já o que, o que vai ser, né, o corredor da cerveja lá na Carioca, e que algumas cervejarias vão trabalhar, né, naquele local, isso, cara, vai ser muito legal, tanto para o consumidor local, quanto o turismo da região. Isso aí vai ser uma tendência bem forte e é muito interessante. É realmente uma experiência única, né? Algo também que a gente pode destacar, como a gente está falando sobre fabricação de produto final, e o que isso pode trazer para a gente, né? O Rio de Janeiro está começando a ter, né, o enoturismo. Para muitas pessoas, isso já é um termo bem conhecido, né? Que é o turismo do vinho. Não só do consumo do vinho, mas você entrar pela cultura do vinho, né? Eu sou sommelier, trabalho com sommelier também, com consultoria e dando aula nessa temática. E o que é mais interessante de eu escutar são os alunos e os meus clientes falando sobre esse turismo do vinho. Aqui que nós temos aqui em Areal, que é em Petrópolis, né? Nós temos lá o chamado Borgo del Vino, que tem o seu próprio vinhedo, tem a sua própria plantação, e nessa plantação você vive o que eles chamam de a Toscana carioca, né? Na verdade, a Toscana Toscana brasileira, né? Que é uma vista incrível, de um pôr do sol incrível, e você está dentro de um segmento que é uma vinícola, você tem contato diretamente com a plantação, de onde é o vinho da casa, e você passa dentro do restaurante deles. Tem bastante área instagramável,
É bastante área para você fazer visitação, ver o procedimento que eles têm de produção, e isso é uma coisa que no mundo inteiro é muito explorada. E é incrível, né, quando a gente pensa diretamente na indústria do vinho, no Brasil, todo mundo se remete logo ao sul, né? Automaticamente a gente vai pensar nas cidades do sul, na Serra Gaúcha, né, em Santa Catarina, e você vê isso crescendo, por exemplo, aqui no Sudeste. Nós temos São Roque em São Paulo, nós temos aqui, como eu falei, Areal em Petrópolis fazendo bons vinhos. Nós temos uma vinícola também muito legal, que é chamado o Alto do Gavião, também é do Rio de Janeiro. Nós vamos ter também Terras Frias em Nova Friburgo. Você vai ver que esse enoturismo, né, que é combinar justamente o passeio, a sensação, você estar presente no local que é fabricado, junto com o prazer de estar bebendo bom vinho, também será uma tendência, entendeu? Então, é algo também para, em vista do consumidor, tanto como também para quem quer investir nesse tipo de mercado, vai ser uma tendência nesses próximos anos, tá? Duas coisas aqui que eu deixei para o final, porque é muito, muito novo aqui no Rio de Janeiro, são dois segmentos, né, de estabelecimento. Uma é chamada de speakeasy, né? Nem todo mundo deve ter ouvido falar sobre esse ramo, né, de bares e restaurantes, que são os bares escondidos, né? Mas calma que não é nada ruim. É escondido justamente porque são bares que estão dentro de outros estabelecimentos. Também na Menezes Cortes, nós temos ali um speakeasy, que era no mesmo andar do Corto Café, que é de um grande mixologista carioca, né? Que era dono de uma escola de bartender chamada Shake RJ, que era o Walter Garim, e ele tem um speakeasy. É um bar que você passa pela frente dele e parece que ele está fechado. E, na verdade, o bar está dentro do estabelecimento em uma outra sala, né? Está num lugar separado do convívio. Isso também pode ser feito, por exemplo, em restaurante. Você tem um restaurante na frente e você passa por um outro ambiente e nesse ambiente vai ter um speakeasy de um bar, uma boate, um lounge, entendeu? Uma pista de dança que é do restaurante, né? A gente tinha um restaurante muito bacana aqui no Rio de Janeiro, próximo ao Copacabana Palace, que eu tive a chance de trabalhar, que foi o Café Del Mare, que ele era restaurante no primeiro andar e pista de dança no segundo andar. Essa coisa de separação, né, de dois ambientes era muito, muito bom mesmo. Isso é uma tendência que está voltando para o mercado de alimentos e bebidas. Juntamente disso, parecido com o estilo do speakeasy, são os rooftops, né? Que são esses bares em terraços, bares em alto de prédio, justamente para quê? As pessoas que estão trabalhando naquele prédio, como escritórios, consultórios e clínicas, os trabalhadores e os clientes têm a chance, após o que eles vão fazer naquele local, terem a chance de subir para esse bar. Para você aproveitar no final do dia, no final do seu expediente, você ter um bar no seu próprio prédio de trabalho. Isso pode servir muito para reuniões de empresas, né? Então, está começando essa tendência também no mercado a você utilizar esses espaços antes não utilizados, né, que era justamente nos terraços dos prédios comerciais, para a construção de rooftops. O primeiro projeto que eu tinha visto, né, do rooftop foi no Botafogo Praia Shopping, né? Eles fizeram isso com excelência, tem um espaço muito legal no último andar, onde tem a praça de alimentação e ligado à praça de alimentação tem um rooftop de um restaurante. E a vista, né, ali da enseada de Botafogo é excelente, né? Tudo que assim você espera e, cara, isso provavelmente vai ser inovador. Seria muito interessante a gente ver isso, que já é uma tendência, né? Essa utilização de espaços antes não sem visualização para ter estabelecimentos de A e B, seja de qualquer segmento, né? Outra coisa bem interessante também, que é uma coisa que é relativamente nova no Rio de Janeiro, né? São as chamadas delis, né? Essas delicatessen, que
une o melhor do mundo da padaria e confeitaria, às vezes com charcutaria e lanches rápidos no mesmo local, tendo ou não serviço de bebidas alcoólicas. Uma tendência no mercado também que a gente pode observar é, dentro dessas delis, você ter bastante serviço de vinho, né? Que é justamente fazendo a harmonização dos frios, dos pães, dos queijos, que é servido na delicatessen, com o serviço do sommelier, o serviço do vinho. Então você consegue trabalhar em espaços um pouco reduzidos, com poucas mesas, tendo uma alta rotatividade para momentos da tarde, fazendo talvez brunches ou lanches da tarde acompanhados de vinho, ou até jantares mais teens, né? Mais micro. Isso vai ser também uma tendência de mercado. Tem bastante investimento em cima disso. Ah, na Zona Sul já temos algumas casas que trabalham dessa forma. E assim, a exploração do vinho é uma coisa muito agradável. Aqui no Rio de Janeiro, talvez por causa do nosso clima, né? Nós estamos num lugar muito quente dentro do Brasil, nós não temos tanto contato com o vinho, né? Ou vinho, vinho fino, por assim dizer. E isso é algo que está crescendo aos poucos na gastronomia carioca. Essa aceitabilidade do vinho, né? E a popularização também de você ter vinhos mais acessíveis, como eu disse, esses vinhos um pouco mais baratos, e tem uma alta harmonização com a culinária nossa, estarem vindo agora para o mercado dentro dessas pequenas lojas. Antes estava bem restrito às chamadas wine shops, né? Ou enotecas, que trabalham bastante. Temos algumas marcas incríveis aqui no Rio de Janeiro, de enotecas, que trabalham bastante isso, essa coisa minimalista, que você pode comprar o vinho que está na estante, mas você também pode consumi-lo no próprio local. Isso também é algo que promete estar crescendo dentro desse segmento, tá? Aqui o que a gente também pode destacar, né, além desse tipo de serviço, tudo que vem de inovação, nós podemos falar de coisas pequenas também. Por exemplo, tendência de bebidas, né? De drinks que estão voltando à moda. Hoje nós vamos ver que o que mais está em moda, né, são os drinks coquetéis à base de gin, né? Uma bebida aí secular, mais do que isso, né? Muito famosa. Começou com a releitura de um gin tônica, por exemplo. Hoje você vê que a maioria dos bares vão ter um gin tônica. Muitas vezes ele é acrescido de alguns botânicos, algumas ervas frescas. Você vê que é um drink secular que está voltando muito à moda, né? Além dele, você vai ver outros também como o Negroni, que também é um drink clássico bem antigo, também está voltando à moda. Então, é muito legal nós estudarmos as novas tendências, tendo em vista nas coisas interessantes do passado. Então, as coisas clássicas, o que os clássicos realmente vão trazer para a gente de inovação? Como que podemos modificar algo que já fazia sucesso lá atrás para um paladar mais moderno? Como que a gente consegue modernizar e dar uma nova cara a receitas do passado, né? O que nós também podemos destacar, além, né, do gin tônica e do Negroni, nós temos também um drink que é um dos meus favoritos, inclusive, ele tem uma aceitabilidade muito grande, que é uma adaptação do Negroni, que é o Boulevardier, né? Que também está vindo nessa onda de releitura de drinks antigos. Aí você vai ver algumas cartas novas, bartenders e mixologistas se utilizando das receitas antigas, né? De gin, né? Então você vai ver muito agora Fitzgerald voltando, Tom Collins, que são receitas que nós tivemos lá no passado, entendeu? Outra coisa também que a gente pode destacar dentro do segmento são casas, antigos casarões, né, por exemplo, na região da Lapa, da Cinelândia, tendo novos serviços durante o dia também de alimentação. Pegando essa onda de workshop, né, você participando do que você vai consumir. Então, você tendo aulas, né, além das escolas de gastronomia, você tendo coisas mais imersivas de cursos de 1 a 2 dias, de você ter aulas microcursos do que você vai aproveitar naquele mesmo dia, entendeu? Então, gente, é, isso aí é o que a maioria dos especialistas hoje em dia estão falando,
que vai ser as novas tendências, essa dentre outras também. Além disso, eu gostaria muito de escutar o que, o que vocês acham que vai ser as novas tendências do mercado. O que realmente vai trazer de inovação para o mercado. O que a gente espera que vai ter, tá? Vou ler aqui, por exemplo, algumas perguntas de vocês, tá? Quais são as principais tendências gastronômicas no Brasil e no mundo para os próximos anos? Então, as tendências justamente começa pela a inovação do delivery. O delivery vai aumentar muito. Esse é o segmento que não vai parar de crescer. Dentro das tendências que nós falamos, o que vai crescer muito mesmo vai ser justamente cozinha regional, vai ser essa nova cozinha brasileira, talvez dado uma certa modernidade à cara da cozinha brasileira. Por exemplo, esses formatos finger food, isso vai ser uma tendência que só vai crescer também. E comida étnica. Se você conseguir comida de outros países adaptada ao paladar brasileiro. Novos restaurantes indianos, árabes, italianos, adaptados ao tempero brasileiro. Isso vai ser uma tendência muito forte, tá? Como a sustentabilidade impacta nos ciclos gastronômicos atuais? Olha, impacta muito. Até porque nesse tema da sustentabilidade, você conseguir trabalhar o consumo com responsabilidade dentro da sustentabilidade, você tem, na primeira coisa que nós já falamos hoje, essa integração do microprodutor, justamente de um alimento orgânico, estando mais presente na mesa do brasileiro. Então, essa procura vai impactar bastante na gastronomia dentro dos principais restaurantes do segmento e delivery. Eles já se tem essa preocupação na sustentabilidade e o consumo responsável dentro do segmento de alimentos e bebidas. Isso vai mudar bastante coisa daqui para frente, tá? Vou ler mais uma aqui, ó. De que forma a tecnologia tem contribuído para a inovação nos ciclos gastronômicos? Bem, a tecnologia tem impactado bastante nos processos, o que, além de outros fatores também, eu vejo bastante disso de processos, né? A gente consegue entregar mais, gastando menos, tendo um consumo mais responsável e em menos tempo, é claro. A tecnologia ajuda muito nessa entrega de informação e nessa produção no momento mais rápido possível, e isso facilita tanto na visão do empresário, do trabalhador e do consumidor. A tecnologia tem ajudado bastante nisso. Até também com a tecnologia em volta dos alimentos. Você tem produções de alimentos orgânicos que agora duram mais tempo do que antigamente. Você já tem hoje em dia no mercado brasileiro alimento orgânico em lojas e que não tenha perecividade tão alta, né? Eles duram mais tempo para você conseguir trabalhar com eles e consumir também. Aqui eu estou trazendo tanto a visão como de consumidor e como de consultor também, para quem pretende trabalhar no segmento de alimentos e bebidas ou que já trabalha. Então a gente consegue ter essas novas tendências e já se atentar no que a gente pode projetar, que seria um ótimo negócio para o futuro, tá? Aqui temos também mais uma pergunta que é: como as mudanças sazonais influenciam os ciclos gastronômicos e a criação de cardápio? Olha, é incrível essa pergunta, falando sobre sazonalidade, né? Hoje em dia, como nós temos essas safras bem definidas no Brasil, né? Da sazonalidade, nós temos produtos específicos em épocas específicas. Eu tenho visto um novo fluxo, né, de restaurantes trabalhando com frutas da época. Então, você utilizar diferentes tipos de produtos em diferentes épocas, né? Isso também está ajudando bastante no quesito de inovação. Você tentar trabalhar novas receitas com a sazonalidade. E isso faz uma influência dentro do período do produtor também. Ele agora tem uma escoagem do seu produto de maneira mais uniforme, porque tem uma adaptabilidade. No mundo do restaurante, né, para quem trabalha nesse segmento, é comum também nós temos sazonalidade de cardápio. Então, você prepara cardápios mais adaptados para aquela determinada época do ano.
Nós temos, por exemplo, na época de inverno, você vai ver restaurantes que são de outro segmento trabalhando com fondue, né? Ou sopas e caldos, que são pratos mais indicados para essa época. Alguns também que trabalham com bastante com vinho, você escrever cartas de vinho e harmonizações propostas diferentes para as quatro estações. Então você tem uma procura maior de espumantes e vinhos frescos para o verão, para vinhos mais encorpados e de guarda que passaram em barrica no momento do inverno, para ter essa adaptabilidade para a sazonalidade, para a estação do ano. Isso é muito, muito bacana. Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta para a gente responder. Mas, gente, espero ter ajudado vocês aí nessa nova cena aí gastronômica, que é justamente tudo sobre, né, os ciclos gastronômicos, quando eles se iniciam, quando eles são maduros, né, para assim dizer, e quando eles podem terminar. Espero para quem quer justamente investir nessa área, tem uma boa resposta do que vai ser a nova tendência, no que investir e o que você pode agregar também. Gosto muito de abrir os olhos das pessoas com o consumo responsável, né, e prever essa sustentabilidade. Isso também é muito interessante no mundo da gastronomia. E que sejam bons negócios, bons frutos dessa live, né? Que vocês entendam sobre o consumo positivo, né? O que vai vir aí nos próximos anos, das próximas tendências, e que vocês consigam fazer um ótimo uso disso para o seu negócio, para o seu consumo, tá bom? Muito obrigado a todos.